Saudações caríssimos, chamo-me Sidney Paz, estou aqui para apresentar a norma contabilística de relato financeiro número 1. Esta norma aqui é intitulada Apresentação de Demonstrações Financeiras. Bem, esta norma não só trata da apresentação, mas também da elaboração das demonstrações financeiras. Então, é correto olhar para esta norma como uma norma que vem para servir de guia para as entidades que queiram elaborar e apresentar as demonstrações financeiras no setor empresarial moçambicano. Então, resumindo esta norma, eu vim obrigado até certo ponto a fazer menção de uma outra norma, que é a norma contabilística de relato financeiro número 2, que é demonstrações de fluxos de caixa. Pois, demonstração de fluxos de caixa é uma das demonstrações financeiras que nós vamos tratar aqui. Então, para deixar tudo mais claro, decidi por bem aprofundar essa norma. Então, vamos a seguir ver o trabalho na íntegra. Bom, este é o esqueleto do trabalho que eu vou aqui apresentar, que está dividido em objetivo, o âmbito, demonstrações financeiras, que irei aqui enumerar e falar de cada uma detalhadamente. Então, continuando. Objetivo. Qual é o objetivo desta norma? Esta norma tem como objetivo evidenciar os requisitos de apresentação das demonstrações financeiras para todos os fins. O que isto não quer dizer exatamente? Esta norma serve como base para as empresas elaborarem as suas demonstrações financeiras. Devem fazer uso desta norma para tal. Então, qual é o âmbito? As entidades devem aplicar esta norma ao elaborar as apresentações de demonstrações financeiras aos seus utilizadores. Esse é o âmbito da norma. As entidades que apresentem e elaboram demonstrações financeiras devem fazer uso desta norma. São abrangidas por esta norma no setor empresarial moçambicano. Continuando. Demonstrações financeiras. Quais são os objetivos das demonstrações financeiras? Bom, as demonstrações financeiras têm como objetivo ilustrar aquilo que é o posicionamento, desempenho de uma determinada entidade e ainda proporcionar informações de fluxos de caixa para os utilizadores da informação financeira, que são os tomadores de decisão, a maior parte das vezes. Então, estão contidas nas demonstrações financeiras ativos e passivos, rendimentos e gastos, capital próprio, fluxos de caixa, contribuições de e aos detentores de capital. Bom, esses termos não são novidades para nenhum de nós. Importa aqui só deixar um parágrafo de ênfase para contribuições de detentores de capital. Quais são essas contribuições a que se refere aqui? Aqui estamos a falar de realização de capital. Estamos a falar aqui de como é que se diz? De reforço do capital. Este reforço que é feito pelos detentores de capital. E quando falamos de contribuições aos detentores de capital, estamos a falar daquela mão externa que dá suporte aos detentores de capital. Aqueles fazem aquela mão externa que faz o reforço de capital. Continuando. Um conjunto completo de demonstrações financeiras deve incluir um balanço, uma demonstração de resultados, uma demonstração de variações do capital próprio, uma demonstração de fluxo de caixa e, sem deixar de contar, notas explicativas, que por sinal podemos dizer em sentido figurado que é o nosso alicerce para a compreensão dessas demonstrações financeiras, pois lá está incluso um conjunto de políticas adotadas pela empresa no âmbito da elaboração, informações adicionais, podemos estar lá a falar de percentagens, estimativas e toda essa informação que o utilizador de informação financeira necessita saber para melhor tomar decisões. Continuando.
Balanço patrimonial. O balanço, segundo a norma, deve apresentar os ativos e os passivos da empresa, classificados em correntes e não correntes. Como nós fazemos essa classificação? Uma boa forma de classificar se um ativo ou um passivo é corrente ou não corrente interessa saber primeiro, este ativo ou passivo a empresa detém para negociar num período inferior a um ano? Esta é a primeira pergunta. Se a resposta for sim, então estamos perante um ativo ou um passivo corrente. Se a resposta for não, estamos perante um ativo ou passivo não corrente, porque pretende-se ser negociado num período superior a um ano. Este um ano, que neste caso o ciclo, corresponde ao ciclo operacional da empresa. Nada obsta que outras empresas tenham outra periodicidade de ciclo operacional. Estamos a falar por aí 6 meses, 8 meses, depende de cada empresa, mas desde que esteja regular e regulamentado para tal. Mas normalmente o ciclo operacional corresponde a um ano para 80% das empresas. Então, periodicidades diferentes dessas são casos atípicos. Então, a primeira forma de identificar é essa. E qual é a segunda? Tratando-se de ativo, importa saber se este é detido como objetivo principal de o negociar. Aí é que pode ser considerado um ativo. E se trata de equivalente de caixa ou do próprio caixa, também consideramos como um ativo corrente. Tratando-se de passivo, por exemplo, a empresa pode contrair um empréstimo. Este empréstimo deverá ser liquidado num período inferior a um ano. Quer dizer, a empresa não há espaço para a empresa negociar um pagamento desta dívida para um período de 2, 3, 4 anos. Não há espaço. A empresa deverá liquidar esse empréstimo no período inferior a um ano. Então, estamos aqui perante um passivo corrente, pois a empresa vai liquidar este passivo durante o seu ciclo operacional normal que se segue. Então, se a empresa detém um empréstimo, que é um passivo neste caso, mas a empresa tem capacidade de negociar para pagar depois de 5 anos, 10, então não vamos considerar isto um passivo corrente, porque não é. É um passivo não corrente, porque a empresa não vai liquidar dentro do seu ciclo operacional que se segue. Basicamente é isso. Continuando. Temos aqui um exemplo simplificado daquilo que é um mapa de balanço devidamente preenchido. Temos aqui ativos não correntes e ativos correntes, conforme já tínhamos mencionado lá atrás. Então, escolhi aqui alguns pontos só para o esqueleto não ficar muito vazio, que são ativos tangíveis, tem aqui as suas notas explicativas, porque essas notas explicativas vão nos dizer lá no fim o que é que compreende esses ativos tangíveis. Temos aqui inventários, os ativos correntes, temos aqui clientes, temos caixa e banco, são os ativos correntes, temos aqui as suas respectivas notas que lá no texto saberemos a que é que compreende, quantas mercadorias nós temos, quais são os tipos, quais são as variedades, quais são os clientes de A a Z, e quais são os caixas, quais são os bancos, qual é a moeda, isso tudo iremos ver lá mais para frente. E falando de passivos, temos aqui, já agora, o caso de empréstimos obtidos. Se o empréstimo está aqui no passivo não corrente, é porque este empréstimo não será liquidado no período que se segue. Se temos passivo corrente, fornecedores, é porque o negócio com o fornecedor terá de decorrer nesse período de um ano. O pagamento terá de decorrer nesse período de um ano.
que é o período que é a periodicidade que a empresa pode adotar. Continuando. Demonstrações de fluxos de caixa. A informação dos fluxos de caixa proporciona aos utilizadores de demonstrações financeiras uma base para avaliação da capacidade da entidade de gerar caixa e equivalentes de caixa e da necessidade dessa empresa utilizar esse fluxo de caixa. Importa aqui referir que os fluxos de caixa demonstram onde é que a empresa adquire o dinheiro, onde é que a empresa aplica o dinheiro, qual é a relevância da empresa aplicar dinheiro num determinado fim. Isso tudo nós vemos nas demonstrações de fluxo de caixa. Vejamos a seguir os requisitos para a apresentação e a divulgação dos fluxos de caixa tratados na norma. Então, vou entrar agora para a norma contabilística número 2, demonstração de fluxos de caixa. Esta norma tem como objetivo exigir a apresentação de informações sobre as alterações históricas na caixa e nos equivalentes de caixa de uma entidade através da demonstração de fluxo de caixa que classifique esses fluxos durante o período por atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Iremos ver cada uma dessas atividades na íntegra a seguir. Atividades operacionais. São gerados fluxos de caixa para pagamentos de empréstimo, dividendos, investimentos e manter a capacidade operacional da empresa. Atividades operacionais, caríssimo, são atividades normais da empresa, aquela atividade, aquele comércio de venda de mercadoria, aquilo que a empresa foi desenhada para tal. Essas corresponde à atividade operacional da empresa. Estamos aqui, temos exemplos bem esclarecedores aqui. Estamos a falar de recebimento de caixa proveniente de vendas e prestação de serviços. Estamos a falar de royalties, estamos a falar de honorários, estamos a falar de comissões e outros créditos. Aquela venda de bens, aquela prestação de serviços, aquela comissão, fazem parte de atividades operacionais. De income, é aquele income proveniente da atividade operacional, da atividade normal. E falando de pagamento, estamos a falar de pagamento de fornecedores de bens e serviços. Pagar um fornecedor faz parte da atividade operacional. Garante aquela atividade operacional. Pagar os trabalhadores, os empregados, também faz parte da atividade operacional, porque sem isso a empresa não opera. Vamos para outro ponto. Atividades de investimento geram determinados recursos e fluxos de caixa futuros. Aqui estamos a falar de caixa que é aplicado para gerar outro caixa. Não sei se ficou um pouco confuso. É um dinheiro que a empresa aplica, em contrapartida irá receber um dinheiro por essa aplicação que fez. É um pouco confuso, mas é exatamente isso. Vamos exemplos para ficar mais claro. Pagamentos de caixa para aquisição de ativos fixos tangíveis. Estamos a falar de ativos fixos tangíveis, sabemos todos o que é, que são edifícios, são armazéns, que são equipamentos básicos, que fazem a empresa operar esses equipamentos e esses edifícios irão permitir com que a empresa produza mais. Então, são atividades de investimento. E os ativos de longo prazo, recebimentos referentes à venda de ativos tangíveis. Se vendemos um nosso investimento, esta operação deve ser registrada nas atividades de investimento, porque não é uma atividade operacional. Se não é uma atividade operacional, por exemplo, nós temos o nosso armazém, estamos a vender o nosso armazém, estamos a vender a nossa viatura, isso não faz parte da atividade operacional. O nosso bem fixo era um investimento que nós estamos a vender, então tem de ser registrado neste ponto. Continuando. Atividades de financiamento são fluxos de caixa que geram reivindicações futuras com fornecedores de capital e entidade. Exemplo de atividades de financiamento: recebimentos provenientes de emissão de certificados de dívidas, empréstimos, livranças de obrigações, hipotecas, aumento do capital social, etc. Estamos aqui a falar daquela mão externa, mais uma vez, aquela mão externa que apoia a nossa
a nossa empresa. Temos que registrar essa atividade no financiamento, porque gera reivindicação futura com os fornecedores, com os financiadores, desculpa. Com os financiadores. Houve um erro aí, mas é com os financiadores. Então, vamos a um caso prático, só para ficarmos mais consolidados com isso. Dois melhores amigos decidiram, após uma correta análise só, constituir uma sociedade com um capital de 25 mil meticais, detido em 50% por cada um deles. Face às dificuldades do momento, foi decidido realizar 70% do capital no ato de construção da sociedade e os restantes 30% no período do ano. Quer dizer, esses dois amigos decidiram realizar somente 70% dos 25 mil que eles detinham, porque não tinham condições para realizar os 100%. Continuar. Pelos registros e publicações, estamos a dizer aqui os custos todos de construção de empresa, eles desembolsaram 3 mil meticais e desencadearam a seguinte série de operações já previstas e negociadas. Estamos a falar de aquisição de armazém por 50 mil meticais, equipamento básico por 10 mil meticais, realização de uma cota simbólica com sentido estratégico no principal cliente, no valor de 15 mil meticais. Estamos a falar de contratação no banco de um financiamento de 75 meticais, baseado na hipoteca de armazém, com prazo de reembolso de 3 anos em prestações semestrais. Quer dizer, estava a falar aqui de 6 prestações anuais e liquidadas no fim dos meses de julho e junho de cada ano, a uma taxa anual de juros de 8%, a liquidar também na data do vencimento da prestação. Quer dizer, esta entidade, 2 vezes ao ano, vai pagar 4% também dos juros e vai liquidar 2 vezes ao ano, como é que se diz, durante 3 anos, vai liquidar a dívida de 75 mil meticais. Então, o exercício aqui nos pede elaboração dos fluxos de caixa da sociedade, mas para melhor compreensão, este exercício poderia vir numa outra vertente, quer dizer, o pedido seria ou podia ser classificação das atividades de caixa. Classifique. Então, era só chegar aqui e ver desembolso de 3 mil meticais que desencadearam as séries de operações já previstas e negociadas. Não, isso não. Os 3 mil meticais, o que isto é? Isto é uma atividade operacional. Sim, isto é uma atividade operacional. Por quê? Pois é pagamento de fornecimento de serviços de terceiros para a entidade. Então, temos a aquisição do armazém por 50 mil, equipamento básico por 10 mil. Isto aqui é uma atividade de investimento. Realização de uma cota simbólica, mas com sentido estratégico, o principal cliente-alvo no valor de 15 mil. Realização de uma cota simbólica, quer dizer, a empresa está a aplicar um valor de 15 mil meticais que pretende reembolso. Então, isto é um investimento também. Contratação do empréstimo, contratação de um financiamento, o nome já diz, então isso é uma atividade de financiamento. Atividade de financiamento, que é uma atividade de recebimento de valores e que a posteriormente saída de valores. Então, é um ponto que tem que ficar um pouco claro, mas classificando isto é uma atividade de financiamento. Agora vamos para o pedido de elaboração dos fluxos de caixa da sociedade. Este é um exemplo de demonstração de fluxo de caixa. Temos aqui pagamentos a fornecedores, 3 mil meticais, como já temos visto lá, pela aquisição de serviços para a construção de empresa. Temos aqui fluxo de caixa de dados de investimento, ativos tangíveis, estamos a falar lá, a aquisição de armazém e de equipamento. Temos aqui
Investimentos financeiros, estamos a falar da cota simbólica que a empresa aplicou, 15 mil meticais. Estamos a falar aqui, financiamentos obtidos, estamos a falar de 75 meticais que a empresa levou. Estamos a falar de realização de capital também, que a empresa realizou somente 70% de 25, que é 17.500. Estamos a falar aqui de financiamentos obtidos, pagamentos respeitantes a esse financiamento. Temos aqui 75 mil, pago 6 vezes, em 6 prestações. Temos 12.500 meticais que a empresa irá desembolsar, mas para este período a empresa simplesmente desembolsou 12.500. Estamos aqui a falar de juros e gastos similares. A empresa paga 3.000 meticais de juros. Então, ficamos com caixa líquida usada na atividade de financiamento negativo. Continuando, aqui faltou caixa equivalente de caixa no fim do período, que era o total disso, mas obviamente que ia dar um saldo negativo, pois esta empresa, bom, não estou tão certo, mas enfim, o mapa é este, e é assim como deve ser preenchido. E vamos para o outro ponto. Bom, demonstrações de resultados. Demonstração de resultado. A informação a respeito do desempenho de uma entidade é proporcionada por esta demonstração. Bom, nós todos sabemos qual é o processo para o apuramento dos resultados que nós fazemos. Geralmente fazemos em teste, mas esses testes não tem como é que se diz, tem valor contabilístico sim, mas esses testes não podem ser apresentados a um utilizador da demonstração financeira. Essa é a razão pela qual existe um mapa apropriado para as demonstrações financeiras. Então, aquela manobra toda que nós fazemos lá nos testes de cálculo 32%, quando é credor, etc., terá de vir ser demonstrado neste mapa de demonstração de resultados. Então, itens de rendimento e gastos extraordinários não devem ser incluídos nas demonstrações financeiras. Por quê? São itens atípicos, são ocorrências atípicas que, uma vez incluídos nas demonstrações de resultados, vão criar uma falsa ilusão ao nosso utilizador das demonstrações financeiras. E não é esse o objetivo das demonstrações financeiras, não é iludir ninguém, é mostrar o verdadeiro desempenho da empresa. Então, as demonstrações financeiras podem ser apresentadas por natureza, quer por funções. A seleção do modelo de apresentação fica a cargo do julgamento da empresa, pautando sempre pelo modelo que apresenta informação mais fiável e relevante. Bom, isto é o que está escrito na norma, mas a norma também menciona em algum ponto, não pus aqui por algum motivo, acho por causa do espaço, que a empresa deverá privilegiar a apresentação de demonstração de resultados por natureza. Privilegiar. Não é obrigatório, mas a empresa tem de privilegiar essa demonstração de resultados, mas é opcional. Então, vamos para o outro ponto. Este é um exemplo de uma demonstração de resultados. Bom, podem ver aqui no canto esquerdo, eu fui buscar aquelas nossas contas que usamos nos testes para fazer o apuramento de resultados, que é para uma melhor comparação de resultados. Então, se tivermos valores nessas contas de teste que são diferentes dos que estão aqui no mapa de demonstrações, quer dizer, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. Então, temos aqui vendas de bens, esse é o por natureza, venda de bens e de serviços, temos o valor, temos custos de inventários vendidos ou consumidos, temos fornecimento de serviços de terceiro, amortizações que não temos provisões, temos rendimentos financeiros, temos resultados antes do imposto, temos o próprio imposto, temos resultados depois do imposto, 32%. Está aqui, este é um mapa devidamente preenchido.
Obviamente não faltam aqui alguns pontos das notas explicativas para explicar essas vendas aqui correspondem, esses custos com o pessoal qual foi, e etc, etc. Mas o mapa é este e tem de ser preenchido desta forma. Continuando. Demonstração de variações no capital próprio. A combinação do aumento, redução nos ativos líquidos e alteração resultante de transações com detentores de capital originam a demonstração de variação no capital próprio. O que isso quer nos dizer? A combinação do aumento de ativos líquidos, quer dizer, aquele rendimento líquido da empresa, alterações no rendimento líquido da empresa, alterações no capital da empresa, que os detentores de capital originam a demonstração de fluxo de caixa, a demonstração de variações do capital próprio. Então, vamos ver um exemplo prático que é para melhor compreensão do que está aqui a ser dito. Caso prático. A empresa Best Friends Limitada tinha os seguintes saldos a 31 de dezembro do período N-1. Vamos prestar atenção na periodicidade. Do período N-1, capital social 25 mil e resultados do período 500 mil. Durante o período contabilístico subsequente, a Assembleia decidiu por bem reforçar o seu capital social em 10% e constituir uma reserva livre de 10% também. No dia 31 de dezembro de N, que é o período N, o resultado do período era 600 mil meticais. Pretende elaboração de demonstração de variação do capital próprio. Aqui está o mapa devidamente preenchido. Temos aqui, no período N-1, tínhamos o capital social de 25 mil e o resultado do período era 500 mil. Este resultado no período N fica um resultado transitado, que é de 500 mil, pois a empresa, e só no período N é que a Assembleia, estamos a falar dos sócios da empresa, decidiram se reunir para bem direcionar os seus ganhos, saber se é para dividendos, saber se é para reservas, para ter um insight sobre aquilo que vai ser o direcionamento dos seus resultados. Então, decidiram por bem constituir uma reserva livre de 10% do valor do coisa, do resultado, que são 50 mil, conforme está ilustrado. E decidiram, após obter o resultado do período N, como é que se diz, fazer um reforço do seu capital, no valor de 10% do próprio capital, que dá-nos 2.500 meticais. Então, temos aqui a aplicação de resultados. Na linha de aplicação de resultados, nós pomos os valores que a empresa aplicou daqueles resultados. Se tivéssemos dividendos, íamos pôr aqui também que a empresa aplicou tanto para dividendos. Mas neste caso, a empresa aplicou simplesmente para reservas e para reforço do capital. O que quer dizer que a empresa ainda vai ter resultados por transitar para o próximo período. Continuando. Notas explicativas. As notas explicativas contêm uma estrutura. O que é essa estrutura? Essa estrutura é a estrutura das demonstrações financeiras. Tudo vem especificado aqui. Notas explicativas. Divulgação das políticas contabilísticas. Quer dizer, as políticas que a empresa usou para mensurar. Por exemplo, em caso de ativos tangíveis, qual é a depreciação desse ativo? Como é que a empresa está a mensurar isso? Tudo vem aqui descrito nas notas explicativas. Principais fontes de incertezas das estimativas. Vem aqui se a empresa, por algum motivo, pôs um valor nas demonstrações financeiras que foi estimado, tem de dizer aqui detalhadamente qual foi a base para desestimar esse valor. E temos a explicação das rubricas do balanço de demonstrações financeiras. Quais são essas rubricas? São aqui os números que nós pusemos lá nos balanços, nas demonstrações de resultados. Essas rubricas que são explicadas aqui nessas notas, mas veremos melhor mais à frente. Então, introdução, essa é a estrutura. Exemplo das explicativas, introdução. A João Manique é uma entidade individual dedicada à venda de material industrial diverso, atuando no mercado de tantos anos. Quer dizer, aqui na introdução é onde a empresa apresenta-se, diz o que faz, quer dizer,
é onde a empresa põe a sua carta de apresentação. Resumindo, aquela carta que as empresas têm, uma carta de apresentação é aquela que vem para aqui para a introdução, no sentido largo. Continuando. Bases de apresentação e principais políticas contabilísticas. Então, aqui a empresa vai mencionar a base legal para a elaboração dessas demonstrações financeiras. Porque, obviamente, que usou uma base, essa base tem de estar aqui. Tem de estar aqui, como é que se diz, mencionada. Tem de estar aqui mencionada. E só pode mencionar uma base legal se cumprir com todos os requisitos que a base legal obriga a empresa a cumprir. Então, para este caso, as demonstrações financeiras do ano fino, 31 de dezembro, N, foram preparadas de acordo com o PGC-NIRF, aprovado pelo Decreto 70/2009, de 22 de dezembro, e com base nos princípios de custo histórico, excepto onde expressamente indicado em contrário pelas políticas contabilísticas. Foram também considerados os princípios de acréscimo e de continuidade. A empresa tem que especificar isso. Então, principais políticas contabilísticas, estamos aqui a falar ativos não correntes tangíveis. A empresa aqui vai dizer os ativos tangíveis utilizados no decurso das suas atividades são registrados ao custo de aquisição. Isso é um princípio de política contabilística e deduzidos de depreciação e perdas por imparidade. Quer dizer, está a mencionar uma política que a empresa aqui usa para mensurar os seus ativos não correntes. Depreciação anual dos ativos é de 10%, já está aqui clarificado. Essa informação é pertinente para o utilizador para o utilizador das demonstrações financeiras. Interessa-lhe saber sobre isso. Vamos falar de equivalentes de caixa e o próprio caixa. Correspondem a valores de cofre e valores depositados em banco a ordem e a prazo. Quais são esses valores? Caixa corresponde a 600, bancos corresponde a 40 mil. Então, é importante para os utilizadores de demonstrações financeiras saber disto. Se este valor aqui em bancos fosse moeda estrangeira, deveria vir aqui também mencionado. O valor corresponde a 40 mil, no dia tal foi convertido a taxa tal, que hoje a taxa pode já não ser. Então, importa ao utilizador saber essas todas as informações. Então, eu já tinha dito aqui, as notas explicativas são um alicerce, no sentido figurado, das nossas demonstrações financeiras, que permite a melhor compreensão das mesmas. Bom, do momento é tudo. Muito obrigado. E ficamos para a próxima sessão. Muito obrigado.